A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caerte, e hoje nós vamos falar sobre posicionamento, marketing estratégico, e eu recebo a Camila Renault, que é consultora, professora, palestrante. Camila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz por estar aqui, é um prazer falar sobre um assunto tão importante e meu olá para todos que estão nos ouvindo também. Camila, conta um pouquinho para mim como é que foi a tua trajetória para chegar no marketing. Eu vi pelo teu LinkedIn, tem muitos cursos envolvidos, mas como é que o marketing te fisgou? É interessante isso, né? Porque eu não começo a minha carreira dentro do marketing digital. A gente estava falando sobre isso, né, menina? Poxa, você é do digital. Falei, olha, o meu trabalho é bastante reconhecido pela questão das jornadas integradas, sem pessoas digitais. Mas o marketing digital, ele me fisga a partir do momento em que tudo pode ser medido. Você sabe que eu estava do outro lado do balcão, eu trabalhava no marketing de uma empresa e nós tínhamos um desafio de diminuir os custos de call center. Então, vamos diminuir, poxa, esse atendimento ao cliente. E eu estou no digital desde que era mato, são mais de 2 décadas de atuação na área. E a gente recebeu especialistas que iam construir portais de atendimento. Então, isso bastante embrionário na época. O digital era talvez o que a IA é hoje, mas também num tempo menos acelerado do que a gente vive hoje. Melina, de repente eu descobri que todas aquelas incertezas que eu possuía, como uma profissional da área de comunicação e marketing que tinha que resolver problemas, ela sumiu. Porque eu sabia o horário que os clientes acessavam, quanto tempo eles ficavam, onde eles clicavam, quais eram os próximos passos, onde eles abandonavam, que tipo de pergunta eles faziam. E tudo isso eu conseguia integrar dentro de uma estratégia. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Porque eu não vou mais precisar ficar defendendo as coisas. Eu vou poder apresentar dados e elaborar estratégias. Então, na hora de olhar para a mensuração, dentro de um trabalho, de um pilar estratégico, foi um amor à primeira vista e eu decidi, eu vou para o digital. E aí isso vão 20 anos de história. Camila, a gente estava conversando aqui no bastidor justamente sobre isso, que hoje não existe uma estratégia única, só o digital ou só o off. Então eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, dessa tua experiência nessas empresas que sempre foi à frente da comunicação, do marketing, e como é que tu integra tudo isso? Isso é até interessante porque quando a gente olha aqui hoje, né? Camila é empresária, eu tenho 3 empresas, eu tenho equipe, eu tenho uma marca pessoal, então o nome da minha empresa é o meu nome, mas nós temos um time, Team Cami, apelido carinhoso deles, e é difícil até mensurar isso nesse sentido de empreendedorismo, porque eu não tinha as habilidades para empreender. Então eu já vivi diversas frentes no marketing, essas habilidades de empreendedora, de empresária, eu tive que desenvolver, mas eu já fui parte de agência, eu já fui cliente e eu já vivi experiências bem múltiplas dentro do marketing. Já fiquei mais ligada a produto e eu, inclusive, eu falava assim, não quero comunicação. Eu gosto de pesquisa e desenvolvimento, a área de produto é minha área favorita. Hoje, não me enxergo fora da comunicação e é o que eu mais faço. E esse olhar, né, de que não existem pessoas digitais. E a gente não controla tanto assim a jornada, nem do nosso cliente, nem a nossa própria. Então, olha como eu já mordi a língua, né? Eu disse, eu não vou trabalhar com comunicação, eu gosto de produto. Hoje, o que eu mais faço é comunicação. E também essa coisa que a gente tem essas certezas, a gente vai falar bastante disso aqui hoje, né? Não, o meu público é assim, o meu público é assado. E a gente se surpreende quando olha para os números e quando olha para os indicadores de mercado. Então, a gente tem que, como empresário e como uma profissional de marketing que não teve essa carreira tão cartesiana. Eu cresci, eu desde pequena sabia que era isso que eu queria fazer. Não, eu tive experiências, eu fiz uma faculdade, não gostei, aí saí. E mesmo assim, a gente vai descobrindo que muito da nossa jornada, ela nos surpreende. As oportunidades vão aparecendo, a gente vai abraçando, o caminho se faz caminhando.
Cami, tu trouxe uma questão muito importante, tu não se via empreendedora e foi aprender a ser empreendedora, mas quando que foi que te deu o clique do agora é minha vez de ter a minha empresa? Eu vou contar isso para vocês, também não foi uma jornada bonita nem romântica. Eu trabalhava numa agência digital, numa grande agência, que foi incorporada por um grupo ainda maior. Eu era muito feliz e muito realizada nessa agência, eu tinha amigos, que eu inclusive os conservo até hoje, quando você tem aquele lugar que é seu. Porém, eu vivi uma desconexão com o modelo de negócio. Hoje eu tenho essa clareza, que é o que? A agência, ela entrega coisas, é o papel da agência ser operacional. Mas os clientes, eles não têm essa mesma clareza do que uma agência deve entregar. E aí eu vivia já um amor pela estratégia, que é trazer aqui bem claro. A gente vai ter no final aqui um conteúdo publicado, certo? Então vai ter alguém que vai fazer essa edição. Alguém vai parar e vai editar em cima de tudo que a gente definiu. Só que aí, quais são as dores dos clientes que eu atendia como parte do time de uma agência digital? O que eu falo? Quando eu falo, eu tô indo bem? Essa roupa tá boa? Eu tô com medo e vergonha de aparecer. O que eu deveria falar aqui? Então, muitos direcionais de estratégia. E aí eu me via precisando dividir essa Camila que ia cuidar do que ia ser entregue, mas também estava apaixonada por essa estratégia, queria garantir que aquela pauta ia sair, então uma profissional de planejamento. E aí eu chego aquele momento que um cliente, que é meu colega até hoje ele me indica, ele falou assim, poxa Camila, você não tem palavra, né? Porque quando você tá aqui com a gente, tudo tá fluindo, a gente vê que tá tudo perfeito, eu adoro a estratégia, mas na hora disso ir para execução, parece que os pratos caem. Então eu queria que você mantivesse aquilo que você promete. Eu vivi uma ruptura tão grande, que eu falei, segunda-feira eu não consigo voltar. Porque eu já era aquela profissional, primeira a chegar, a última a sair. Eu já vivia isso, já não almoçava para garantir que os clientes fossem bem atendidos. E sem muitos planos, e olha que eu sou uma pessoa muito pragmática, muito certinha, daquele tipo, como assim vai empreender? Eu decidi que eu não iria mais viver esse modelo. Falei, não vou. Plano B, né? Vamos lá, o que a gente faz no plano B? O empresário tem que ter um plano B. Eu falei, gente, eu não sei vender miçanga na praia. Então eu preciso de uma outra coisa. Eu falei, eu vou fazer blog post. Gente, hoje o ChatGPT, a IA faria isso, né? Então eu falei assim, meu plano B é ser uma IA. Hoje eu não teria essa possibilidade, mas na época eu tinha. Falei, então tá bom. Então se tudo der errado, eu vou fazer blog post, não passarei necessidades financeiras, eu vou viver com esse mínimo. E me dediquei a fazer um modelo de negócio diferente. E fiz algo que, na época, alguns colegas de agência, que hoje são meus clientes, então eu adoro contar essa história, me chamaram. Falaram assim, poxa, você está modelando um negócio 100% estratégico, você está criando uma consultoria de marketing e ninguém quer isso. O que as pessoas procuram, o que as grandes marcas querem, as pequenas, é execução. Ou você entrega o post, ou você entrega o vídeo, ou você entrega a edição, ou você está fora do mercado. Ninguém vai remunerar uma empresa, uma profissional, para dizer o que fazer, quando fazer, como vencer barreiras comportamentais relacionadas ao digital. O digital é muito comportamental, tanto para você elaborar a estratégia, quanto para você executar a estratégia. O que eu mais vejo em profissionais brilhantes não é falta de clareza sobre o que ele vê funcionando. É sobre como encaixar na rotina, sobre como aparecer, como lidar com o medo da câmera. Tem pessoas que provavelmente tremem na base aqui, né? Não se sentem. E eu era assim. Eu também era paralisada pelo medo, pela vergonha. Isso que eu ia te perguntar. Tu passou por essa mudança, contar, né? Claro que sim. Eu vivi ela da forma mais vida real possível, bem traumática. E tô aqui para provar que é possível, né? Porque você... Notem, gente, que não tem nenhuma UTI móvel me esperando. Então, eu que... ficava em vias de passar mal. Jamais poderia estar aqui, jamais estaria conversando com você, ou se eu estivesse fazendo, eu estaria bem robô. Eu não ia conseguir ser eu mesma. E primeiro, a prova, né? As empresas querem estratégia. Camila, o que as grandes te contratam? Eles têm diretores de marketing, eles têm olhar externo, método, a necessidade, o braço para olhar para a estratégia, é uma tendência. E aí vem a questão da Camila empreendedora. Porque eu sei que todos aqui que estão nos ouvindo, que são empresários, que vivem esse desafio, vão entender. Eu tinha e tenho uma marca pessoal. Eu já sabia que isso era uma grande tendência. E hoje, aqui temos exemplos, inclusive no estado. Luciano Hang e Avan, CIMED,
Banco Santander, que tem um presidente super ativo. As marcas caminham para CPFs fortes, têm CNPJs fortes. E isso já vão 10 anos, desde quando eu tomo essa decisão de empreender e vou ali sem muitas habilidades para frente. O que começou a acontecer? Quem vai fazer o meu marketing? Eu, né? Eu tenho que aparecer, eu tenho que estar à frente, eu preciso gravar, eu preciso, não basta só um veículo. E aí eu fiz o seguinte, falei, vou fazer um investimento no melhor equipamento. Eu nem tinha os recursos necessários na época, mas eu comprei uma câmera, tá comigo até hoje, então valeu, hein? E eu falei, vou comprar essa câmera, esse microfone, investi tempo na pesquisa, e quando ligava o botão, eu travava. Eu não conseguia falar. Meu coração acelerava, eu ficava um robô. O meu primeiro vídeo, eu não solto as mãos da mesa. Eu publiquei aquele vídeo, as pessoas soltam a mão. Eu falei, gente, se eu soltar, desmaio. Eu tô me segurando aqui. Meu marido acompanhou essa gravação que eu fiz na sala da minha casa. E foi um erro, não façam isso. E ele falava assim pra mim, só seja você. Eu falava, nossa, gênio, obrigada, agora vai. Agora sim. Agora sim. E eu chorei no final dessa gravação de frustração. Eu me senti muito frustrada porque eu não conseguia mostrar ali. Eu publiquei esse vídeo e recebi muitos elogios. Esse vídeo abriu tantas portas, ele gerou tantos negócios. Eu não enxergava assim na época, eu estava presa nos pequenos defeitos que só eu via. Então, eu apaguei muitos vídeos excelentes depois. Então, eu vivi toda essa história de quem tem medo de se expor, de quem tem vergonha, de quem tem uma agenda que não comporta. Então, eu sou mãe, sou empresária, tenho 3 empresas, sou casada. Eu vivo uma rotina extremamente conectada com a realidade. Então, eu não sou uma influencer, eu não sou produtora de conteúdo focada nisso. Eu sou uma empresária que usa a minha imagem, que faz o seu próprio marketing, que educa o mercado. Então, eu vivi tudo isso. Eu vivi a paralisação, a procrastinação. Depois desse vídeo, eu passei 4 anos sem gravar, você acredita? 4 anos. Então, para todas as pessoas que elogiam o meu talento, é muito comum. Camila, que talento para oratória. Eu não tenho talento nenhum. Nem empreendedor, nem comunicador. É a prova de que isso não é talento. Isso são habilidades que você consegue desenvolver. Sou prova viva disso. Camila, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque tu testa muito as tuas estratégias na tua marca, mas como é que tu fez para montar uma equipe? Porque quando a gente tem algum conhecimento, né, em alguma área, a gente fica pensando, tentar achar uma outra Camila, uma outra Melina, se achar nos profissionais. E como é que foi essa montagem dessa equipe? Que legal, porque eu poderia vir aqui falar de casos de sucesso, eu vou só contar as histórias reais de fracasso. Vamos lá, como uma empreendedora que não tinha as habilidades nem para empreender, nem para se tornar líder e empresária como hoje eu sou, eu não sabia delegar. Então, por quê? Para você poder delegar, você precisa ter autoconfiança. E eu tinha uma história paralisante, como eu contei para vocês, com a insegurança. Esse medo de câmera é insegurança. Então, essa síndrome da impostora, essa crença que eu sou uma fraude, que eu não sou boa o bastante, que quem sou eu na fila do pão para vir aqui falar qualquer coisa sobre uma jornada que une rádio e digital? Como que isso, imagina, isso não cabe aqui, esse espaço não é meu. E com essa história, eu tinha dificuldade em delegar. Porque o inseguro, ele tem uma coisa, ele tem medo de sentar numa mesa em que ele não é o melhor. Porque se ele não é o melhor, ele vai ser substituído. Gente, isso é totalmente limitante. Hoje eu penso totalmente o contrário. Quando eu estou estruturando uma equipe, eu tenho que ter certeza que naquela mesa eu sou a pior. Isso foi uma história que me impedia de passar esse bastão. O microgerenciamento, o excesso de controle, aquela coisa dos detalhes, o perfeccionismo. Então, o perfeccionismo é um efeito colateral da insegurança. Você tem medo daquilo sair da tua mão e ganhar o mundo. Então, controla, fala que ainda não tá bom e chama de excelência. Vivi tudo isso. Mais uma vez, é a prova de que a gente consegue mudar. A partir do momento que eu tive... estar pronto não é um sentimento. Estar pronto é uma decisão. Eu olhei ao meu redor, como estrategista que eu sou, eu falei, o digital e o marketing, de forma geral, perdeu o técnico. Ninguém mais é técnico, ninguém mais é analítico e pragmático. Nós temos gurus. Profissionais que publicam fotos de notebooks na Itália, publicam cifras, publicam resultados irreais. Carros,
importados e afins, né? Cuidado, gente. Cuidado com o que vocês olham nas redes sociais. Redes sociais são recortes, a gente compara o nosso bastidor com o palco alheio. E eu vi que, de repente, marketing parou de ser uma ação mercadológica, uma ação empresarial, para entrar, eu não vou nem falar na mão de pessoas que não são técnicas, porque existem profissionais que não estudaram marketing de forma acadêmica e são sensacionais. O marketing, ele é heterogêneo nesse sentido. Mas eu digo numa situação de realmente enganar as pessoas. Compra o meu curso, é tudo meio que um milagre, né? Um mistério. Coisas que você não vai ver em lugar nenhum e eu vou te contar sobre o marketing. Que coisas são essas? E você fica, nossa, o que é esse grande mistério? Então, são copies, são estratégias de escrita, de condução de narrativa, extremamente apuradas, eficazes. E eu vi o mercado virar esse palco de gurus que nunca montaram um plano, nunca atenderam uma empresa, nunca receberam um empresário que precisa... que tem contas, que tem equipe, que tem suas próprias inseguranças e limitações, todas as empresas têm. Então, como uma profissional que olha para processos, olha para dentro, aquilo me incomodou de um jeito que eu falei, vou ter que falar. Com medo, sem medo, com vergonha, sem vergonha, eu criei uma decisão. Falei, olha, a partir de agora, toda terça-feira, eu dedico a minha produção de conteúdo. Olha só que coincidência, que dia da semana estamos, não é uma coincidência, isso é algo tão enraizado, um hábito tão criado, que vamos ter carnaval em breve, um feriado, Natal, eu faço um remanejamento da minha rotina, para que esse momento sagrado em que eu produzo conteúdo, e muito mais do que falar do meu marketing, eu falo desse movimento que a gente tenha profissionalismo dentro do marketing, eu não consigo ficar sem. É que nem sair de casa sem escovar os dentes. Ele virou uma rotina sagrada para mim. E aí é prova de que quando a gente repete e se compromete, o resultado vem. E hoje consideram que eu tenho uma excelente oratória, mas eu não tinha, gente. Eu desenvolvi através da prática e da decisão. Cami, alguns lugares ainda enxergam marketing, comunicação, o digital, como supérfluo. E hoje a gente já está vendo esse movimento. Na verdade, a partir da pandemia, a gente viu esse movimento mudar, né? Muito acelerado, porque quem não tinha teve que correr atrás, mas ainda é considerado supérfluo. Tem que cortar uma área, corta a comunicação, corta o marketing. Todo mundo sabe fazer. Como é que a gente muda a percepção desses empresários sobre isso? Acho que o meu relato aqui, ele é impactante, porque ele é extremamente real e feito por uma especialista da área. Então, nota que do lado certo do balcão, todos são iguais. Enquanto os bons estão cheios de dúvidas, os ruins, a cara não treme. Eles só têm certezas, eles vão entrar ao vivo, impassíveis, falando aqueles absurdos. Então, algo que a gente tem que... Aqui nós estamos à frente a líderes, que são protagonistas de movimentos, eles lideram pessoas, equipes com discursos que reverberam. Enquanto os bons ficarem em silêncio, decidindo não divulgar, não expor, não vender, não incomodar. Não, aqui não vou incomodar. Os piores estão fazendo isso. E aí o mercado fica assim. Então, quando eu vejo empresas sensacionais perdendo espaço para empresas piores que estão fazendo esse marketing, a gente já tem um ponto de alerta aqui. Outra coisa, toda empresa faz marketing. Porque marketing, esse ING do inglês, né, uma ação contínua, marketing é estar no mercado. E todos nós estamos, a gente só não organiza, só não estrutura. Outra coisa, que está aqui a raiz do problema, não é nem que marketing é supérfluo, é que ele é a última etapa. Então, eu vou fazer o produto, eu vim de produto, falei isso para vocês. Então, a gente faz o produto. A gente faz isso, agora tem que pensar no marketing. Não é assim. O marketing é uma ação contínua que deve acompanhar. Então, eu vou fazer um produto. Para quem? Por quê? Quem vai decidir isso? O especialista de marketing. Sabe quem é? Nosso cliente. Metaverso, a gente falou de pandemia. A pandemia acelerou em pelo menos 5 anos as decisões digitais, mas ela não criou nenhuma tendência. Então, a pandemia não cria o digital, ela acelera a migração mais intensa. Vamos lá, a gente tem que olhar para metaverso. Estamos no metaverso? Por quê? O cliente especialista não quis. Ele decidiu vídeos verticais. Então, hoje a gente roda o feed querendo vídeos verticais, mas a gente não está de óculos, não quer estar, não quer essa imersão. O presencial, ele está explodindo. Nunca se viajou tanto. A gente quer experiência presencial.
né? Então parece uma coisa antiga, né? Falar de presencial. O presencial é o que há de mais forte. Rádio. Rádio é o veículo de maior credibilidade e de maior eficácia em comunicação, especialmente Santa Catarina, que é um estado que puxa isso. Então essas certezas, elas precisam ser quebradas e enfrentadas pelos empresários. Eu me coloco aqui também. Então marketing não pode ser a tua última etapa. Marketing tem que ser todas as suas etapas. Porque marketing não é só o post no Instagram. Marketing é isso. O que o meu cliente quer? Você não pode ter um produto. Você tem que ter um cliente. E esse cliente tem dores. E o teu produto cura essas dores. Ele traz a solução. Então, o produto é assim. Vendas é isso. Divulgação é isso. Os processos, a tua contabilidade. Porque se você tem apuro fiscal, você sabe como você deve formatar os teus processos para esse marketing ser mais barato. Então, quando você coloca o teu cliente no centro e, por consequência, o marketing em todas as etapas, ele também vira uma rotina. Isso é muito importante, senão os piores vão ganhar o espaço que deveria ser dos bons. Cam, eu acompanhei a tua trajetória, dei uma olhada nos teus materiais e eu fiquei encantada porque tu passou todas as etapas, como tu mesma falou, né? De cliente, de produto e tudo mais. E hoje tu é consultora, palestrante, embaixadora do pai do marketing, né? Eu vou contar como ele me encontrou, o Felipe Kotler. Isso que eu ia te perguntar agorinha. Você tá com essa curiosidade? Vamos lá, vamos falar disso. Pai do Kotler. O pai do marketing, Felipe Kotler. Gente, primeiro, Felipe Kotler é uma inspiração para mim, porque ele tem 95 anos, ele é super senhorzinho e ele segue ativo. Se você fala de Brasil, ele tem piada para fazer, ele sabe, ele entende, ele tem contexto informadíssimo. Ele não está nos grandes centros ou em universidades de super renome. Ele não está em Stanford, em Harvard, no MIT. Ele segue em Kellogg's, na universidade que sempre o acolheu, assim. Então, que lindo isso, né? Eu falo, gente, eu quando crescer quero ser assim. Tá lá, tá nativa. E aí, eu, no meu canal do YouTube, já superado esse medo e vergonha, já tinha me apaixonado pelo processo. Porque quando você aparece, semelhante atrai semelhante. E aí eu descobri que aquele conteúdo não era sobre mim, era sobre pessoas que se parecem comigo e aí me encontram. Mas, vamos lá, lá estou eu fazendo um resumo de um livro que eu tinha adorado, se chama Marketing 4.0. E eu estou falando desse livro, e aí eu faço uma piadinha no final, falo assim, do efeito uau. Eu falei, se você chegou até aqui, comente uau. E aí eu falo do marketing ético, marketing correto, marketeiro é alguém que engana, eu tenho horror a isso. Marketing não é mentir. Isso é o mal, isso não é marketing. Marketing não é mentir, é transbordar o que está para dentro. E eu tô falando sobre isso naquele vídeo mega empolgada. E isso chamou a atenção da equipe do Kotler. Poxa, porque ele tem um movimento de puxar profissionais que divulguem isso, que puxem um marketing correto, ético, humano, responsável e que esteja conectado com o futuro. E a equipe gostou muito, mostrou, falou, poxa, faz um contato. Eu recebi um contato no LinkedIn. Então, o Kotler, ele tem vários profissionais, ele tem equipes internacionais. É super interessante a estratégia dele, porque é uma estratégia bem humana e bem silenciosa. Gosto, assim, né? Silenciosa, você não vê nada, mas ela tá ali ativa. Recebi esse contato no LinkedIn. Achei que era spam, ignorei. Ignorei, falei, não, isso aqui não é verdade, né? Não é pra mim isso aqui. Imagina, Kotler fazendo contato, isso aqui não é nada. Ignorei a mensagem. E aí, quando chegou o convite, eu já era famosa, né? Aquela que ignorou a mensagem e não respondeu. Mas então desculpa, gente, foi aquela gafe para você ver. Então, primeiro, eu não acreditei que aquilo pudesse ser um contato e as pessoas relevantes consomem o seu conteúdo e o improvável pode vir até você quando você se expõe. Um pouquinho da síndrome de impostora que bate, bombando, né? Como né? eu que vou... Aquilo pra mim, gente, isso aqui é algum spam, alguma coisa. Eu bati o olho e ignorei. Outra coisa incrível, assim, quando você se expõe e fala com verdade, você não vai ter muitos números. Você não vai ter muitos, mas você vai ter os certos. E isso é incrível. E enquanto, mais uma vez, a gente não levar essa mensagem à frente, como as pessoas vão ter bola de cristal para entender que você existe, que você acredita nisso? Então, são, assim, insights e aprendizados da minha própria jornada que eu levo sempre comigo. E recentemente eu fiz o lançamento do livro novo do Kotler, esse foi o 4.0, agora a gente já está no 6.0, é sensacional. E aí a editora, assistente, chega até mim, Cami, tem que ser você e tal. Então passa esse filme na nossa mente, mas é uma certeza, gente. As pessoas incríveis estão do outro lado do celular,
fazendo o que a gente faz também, rodando ali, vendo, analisando. E a partir do momento que o digital, que não tem uma barreira geográfica e tem uma escala gigante, então eu acredito no presencial, nas conexões, no dentro para fora. As empresas não se fazem de fora para dentro. Sim, essa é a base, mas o digital ele traz uma escala e ele traz zero barreira. Então, sim, alguém tão sensacional pode te assistir. Então, isso é incrível de quando você une essa essência e o presencial ao escalável, aí ninguém segura. Cami, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, infelizmente, porque eu tô rápido. amando, passou muito rápido. E eu queria te convidar a deixar algumas dicas para os empresários, para os ouvintes, para aquelas pessoas que ainda têm vergonha. O que tu quiseres deixar de mensagem, o microfone está aberto. Ah, que coisa boa. Vamos falar aqui das principais estratégias para esse ano. Vai ser muito importante e 2026, 2027 são tendências que vão reverberar ainda, tá? Marcas pessoais, então cada vez mais empresários, líderes, executivos saindo do bastidor e participando, por exemplo, dessa iniciativa incrível, podcasts. O Brasil é um país que ama voz, ama áudio. A gente tem cada vez mais marcas humanizadas e com propósito. A geração Z pede isso e esse consumo do jovem, ele permeia outras gerações. Então, você mostrar suas causas é tão importante. Quantas causas incríveis são apoiadas e eu só descubro quando eu visito a empresa e alguém me conta sobre isso. E mais uma importantíssima, nós temos agora um verdadeiro e-commerce na mão, através de WhatsApp. Então, gente, o WhatsApp é uma ferramenta tão importante. Todas essas frentes, elas dependem da decisão dos líderes. Que a gente decida abraçar ferramentas e sermos maiores do que ferramentas. Então, não é sobre o vídeo, não é sobre o WhatsApp, não é sobre o podcast, mas é sobre essa atitude que os nossos líderes precisam ter e poder contaminar o contágio do marketing, outros líderes, outras pessoas, para que só os bons sejam protagonistas. Cami, muitíssimo obrigada. Eu amei também e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIT.